Então, vamos iniciar com uma oração. Então, Ok. vamos rezar. Ó Senhor, dai-nos a paciência suficiente para suportar as longas esperas, para adaptar aos imprevistos, para perseverar diante dos desgostos, para suportar quem nos incomoda, para conviver com os nossos limites. Dai-nos a coragem necessária para exprimir as nossas convicções, para enfrentar a insensibilidade, para lutar contra as tentações e as injustiças, para enfrentar a adversidade, para crer naquilo que é possível. Dai-nos a sabedoria indispensável para ponderar com equilíbrio, para orientar com discrição, para valorizar as coisas simples, para acolher o mistério de cada dia e confiar em vossa providência. Amém. A Amém. palavra é sua. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado, irmã Margaret, pela sua acolhida, pelas suas palavras, pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui no Boston College de modo virtual. Eu tenho grandes lembranças do período que estive aí, tenho boas lembranças das conversas que nós tivemos. Lembro muito bem da acolhida, daquele caminho pelo bosque e depois até mesmo torcendo para o Brasil na Copa do Mundo, porque era o período da Copa e nós estávamos ali. E, então, agradeço o convite, agradeço todo o entusiasmo com que você me convida, com que você fala, com que você abre esse curso e também a paixão que você tem pelo nosso país, aqui pelo Brasil. Eu sei que nós temos pessoas do Brasil, pessoas de outros países da América Latina e do Sul, pessoas da África, pessoas da Europa. Nós estamos com mais de 100 pessoas inscritas neste curso, mas uma grande parcela do Brasil, que é da onde eu estou falando com vocês agora. Então, eu falo com vocês desde a minha casa, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu vivo com a minha família, minha esposa Larissa e meus dois filhos, Júlio e Daniel. Então, abro a minha casa e, com a permissão, entro na casa de cada um de vocês. E para que todos saibam, a irmã Magre tem uma paixão muito grande pelo Brasil, porque ela foi missionária aqui, dedicou grande parte da sua vida em missão no estado de Goiás, trabalhando com mulheres em situações de vulnerabilidade. Nessa presença que eu estive em Boston, eu ganhei o seu livro, que é a sua tese de doutorado, né, na qual ela trabalha das filhas de Raab, né, onde ela faz um estudo sobre mulheres em vulnerabilidade e prostituição no Brasil e acompanhamento que a igreja tem a partir dali. Algumas das pessoas que estão aqui me acompanhando foram meus alunos em pós-graduação no ano passado, e eu tive a alegria de partilhar com eles um texto que a irmã Margaret escreveu, que tem o título, traduzindo para o português, Reinventando Esperança. E eles lhe conheciam pelo texto, e agora muitos deles estão lhe conhecendo virtualmente, mas podendo ver e compartilhar e ouvir a sua voz. Então, também agradeço, em nome de todos os que estão aqui, que falam português, de você falar conosco em português, né? Isso é muito cativo e é uma emoção muito grande. Então, começando a nossa proposta, eu sou César, sou um teólogo leigo, vivo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sou casado, tenho dois filhos, minha esposa é Larissa, ela é assistente social e por muito tempo trabalhou também com mulheres em situações de vulnerabilidade, temos dois filhos e sou professor da PUC do Rio de Janeiro, mas também já trabalhei na PUC de Curitiba e tento unir o trabalho acadêmico com o trabalho social, com o trabalho pastoral, entendendo a importância de uma voz teológica, de uma voz prática na sociedade que nós estamos vivendo. O tema que eu estou oferecendo nesse curso é voltado à temática da esperança, que é um tema que eu é, adoro e que eu estou envolvido nessa temática já há bastante tempo. Eu fiz o meu mestrado em teologia na temática da esperança. Naquela ocasião, eu estudei um autor alemão chamado Jürgen Moltmann, que é um teólogo de tradição protestante. Depois do meu doutorado, eu fiz uma aproximação da teologia da esperança de Jürgen Moltmann com a teologia da libertação da América Latina, especificamente aquilo que ocorre no Brasil, para que pudesse
perceber as noções e espaços de esperança. E nos últimos anos eu tenho tentado buscar e me encontrar com outros espaços e outras realidades onde a temática da esperança se faz presente ou a temática da esperança se faz também ausente, né? Então, há locais onde você espera e há locais onde você consegue viver de modo mais coerente e prudente essa espera, mas há muitos espaços marcados pela violência, pelo sofrimento, pela morte, onde essas pessoas que ali estão parecem não ter razões de esperar. Então, quando a irmã Margaret me convidou para esse curso, e ela já sugeriu a temática da esperança, eu fiquei bastante feliz. Eu tive uma boa experiência no período que estive aí em Boston College de 2022. Depois disso, acabei tendo algumas experiências nesse programa de educação continuada, e aproveito para cumprimentar o diretor desse programa, que é o professor Félix Palassi, que eu conheci também em Boston, se tornou um grande amigo. E, e aí, mas eu tinha gravado alguns vídeos em espanhol na temática do laicato. Então, agora estamos oferecendo um vídeo, um curso na temática da esperança em língua portuguesa. Então, isso é bastante salutar e eu acabo me sentindo feliz com isso. Enquanto eu estou começando, eu queria avisar uma Margaret que algumas pessoas estão me mandando mensagem que não estão sendo aceitas ou não estão conseguindo entrar. Então, enquanto eu vou começando, a senhora vai tentando ver se consegue adicionar essas pessoas aí. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso curso e vamos começar a nossa reflexão. Então, o tema da reflexão que nós estamos trabalhando hoje é viver na esperança, novos horizontes para a escatologia atual. E dentro dessa proposta, nós estamos dividindo esse nosso curso em 4 momentos especiais. O primeiro encontro, que será o encontro de hoje, será o encontro com a esperança, lugares e desafios para a fé cristã. Então, a nossa reflexão hoje, como o primeiro dia, se dará a partir dessa temática, dessa contextualização e aspecto que é totalmente importante. Teremos um segundo encontro para tratar a esperança como horizonte da escatologia, então uma teologia da esperança. Então, vou trazer para vocês toda uma mudança dessa compreensão que nós tivemos na segunda metade do século XX, tanto no âmbito católico como no âmbito das igrejas de tradição protestante, onde a abordagem sobre a esperança deu um novo rumo e uma nova orientação à temática da escatologia. Depois, compreendendo um pouquinho a esperança e a dimensão histórica da salvação. E, por fim, né, o nosso último ponto, que é uma temática que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos anos, que é sobre a esperança, ética e responsabilidade. Então, esse curso será oferecido de modo virtual, online, o acesso de vocês. Hoje, como primeiro dia, ele está oferecido no modelo de webinar, e por conta desse modelo, eu não estou vendo vocês, embora eu consiga pela lista saber quem e quantos estão aqui, mas vocês conseguem nos acompanhar. Para próximas semanas, nós estamos pensando com o Boston College de fazer pelo Zoom reuniões, pelo Zoom Meet, então nós conseguiríamos ter aqueles espaços para uma maior interação. Mas como nós não tínhamos ainda a certeza de quantas pessoas estariam participando, e para uma boa surpresa, estamos com mais de 100 pessoas inscritas, então nós optamos por um primeiro momento assim, e aí na sequência nós vamos fazendo essa alteração. Então, algum comentário, alguma pergunta que possa surgir dentro da minha explanação, vocês podem usar o chat que está aí, que aí no final dessa minha apresentação, tanto eu como a irmã Margaret estaremos observando essas perguntas ou comentários, eu estarei reservando um tempo para debater, para compartilhar com vocês essa dimensão. Então, essa é a nossa proposta e, repito, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar seria o encontro com a esperança, lugares e desafios para a fé cristã. E quando falamos do encontro da esperança, penso eu que o primeiro objetivo que nós devemos entender e buscar é perceber e entender o que é de fato a esperança, né? O que significa, qual é o conteúdo, qual é a abordagem, qual é a prática, entendendo aqui uma esperança que se percebe no âmbito cristão,
mas também entendendo outras concepções de esperança que não necessariamente são religiosas, que não necessariamente são cristãs, mas que são legítimas no ato e na condição de esperar. E a esperança, assim como outras expressões do nosso vocabulário atual, elas acabaram se vulgarizando e perdendo um pouco o sentido. Então, quando falamos de amor, quando falamos de paz, quando falamos de vida, são expressões fortes naquele conteúdo para o qual representam, mas também são tão usadas e ditas de forma tão livre e solta que às vezes o conteúdo se perde. E quando nós falamos de esperança, a mesma coisa acontece, né? Então, esperamos uma vida melhor, esperamos uma justiça para as pessoas que sofrem violência, esperamos reparação, esperamos um ano novo, esperamos a felicidade. Muitas vezes essa esperança está associada à dinâmica do desejo, o que não é ruim, ela tem essa dimensão do desejar, do querer, da expectativa de algo que seja bom, mas é mais do que isso, né? É muito mais do que você pode buscar, daquilo que se possa passar a partir dali. Se nós pegamos dentro da filosofia grega antiga, a esperança poderia ser vista como algo bom e como algo ruim. A diferença estava naquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar com essa esperança. Então, nós vemos hoje a esperança como algo positivo, algo que também é um dom, algo que você alimenta essa sua vida, mas que traz e exige uma nova compreensão a partir dali. Então, a ideia desse primeiro momento, antes de falarmos sobre os espaços de esperança e como que esses espaços se tornam desafios para a fé cristã, a primeira interpretação é entender o que é que nós estamos falando por esperança. Então, falamos de esperança. De que esperança nós estamos falando, né? Como que nós podemos perceber e entender essa relação, essa noção? Então, não é uma esperança qualquer, é uma esperança que nos posiciona diante dessa sociedade e que nos faz dar uma resposta nova, livre, aberta, criativa para aquilo que nós estamos buscando e oferecendo na sociedade que nós estamos vivendo. É uma esperança que constrói algo, mas que também é alimentada por uma dinâmica mística, por uma espiritualidade, por uma percepção de fé. E essa esperança pode ser cristã, e aí eu vou explicar mais à frente o que eu entendo por uma esperança cristã, ou ela pode ser uma esperança humana, né, daquilo que eu espero. Agora, o fato de você perceber e entender a esperança na sua condição humana, em nenhum momento anula aquilo que nós compreendemos ou buscamos como uma esperança de fé. Ao contrário, a esperança humana, ela se torna um degrau, uma estrada segura para aquilo que você busca como esperança cristã. Se o conteúdo maior de uma esperança cristã é a salvação, então vamos fazer aqui, a partir de um conceito, de um conteúdo próprio da escatologia, essa salvação, no âmbito da fé cristã, nunca se dá apenas para um outro lado, para uma outra vida, para uma outra realidade, mas ela já é antecipada nesse tempo, nessa estrada, nesse cotidiano que nós estamos vivendo. Então, se a salvação que nós estamos almejando é viver plenamente com Deus, eu já começo a viver plenamente com Deus aqui no meu cotidiano, junto com as pessoas que eu amo e junto com aquelas pessoas que eu me disponho a amar, que eu me disponho a estar junto, que eu me dedico a elas e passo a caminhar com elas. Se aquilo que nós esperamos como conteúdo maior da esperança é justiça, então passamos desde agora a caminhar e trabalhar pela justiça. Se esperamos a paz, vamos buscar a paz. Se esperamos a vida plena, vamos cuidar, proteger todas as vidas, todos os espaços. Então, essa esperança que nós falamos, ela se torna fundamental para que a gente possa entender e caminhar para essa compreensão dos espaços. Depois, onde que nós encontramos essas noções de esperança? Se a esperança é vivida na história concreta, se a esperança parte de um ser humano, de uma pessoa, de um homem, uma mulher que espera, e esse homem, essa mulher que espera está em uma realidade concreta, é nesse mundo que nós percebemos essa esperança. Então, dentro do horizonte cristão, nós rejeitamos toda e qualquer esperança que se apresente como uma fuga do mundo, como uma fuga da realidade, ou como uma outra percepção que anule esse espaço, esse contexto.
Os locais de encontro com a esperança são os locais que hoje se tornam desafios para a nossa existência, desafios para a nossa presença, desafios que se tornam resistentes, insistentes e muitas vezes questionam o simples ato de esperar. Então, a esperança, ela se associa a uma coragem, a esperança se associa ao impulso novo, se associa a uma força que resiste e que coloca o ser humano, a pessoa, em um movimento, em uma atividade, em uma performance correspondente com aquilo que ele está esperando. Então, surgem aí os desafios dessa esperança, que muitas vezes se faz presente, mas tantas outras se faz ausente. Então, há espaços onde nós vemos presença dessa esperança, e todos nós conseguimos visualizar em nossa mente esses espaços de esperança, mas também existem espaços onde essa esperança parece que não se faz presente, ela não está ali, né? Seja por conta da violência, seja por conta das guerras, seja por conta da morte, seja por conta da opressão, da pobreza, da miséria. Eu estou falando com vocês desde a cidade do Rio de Janeiro e muitos que estão aqui participando também são moradores, cidadãos dessa cidade. É uma cidade marcada pela violência, pela exclusão, pela pobreza, pelo tráfico de drogas, por uma polícia também que mata e que persegue. Então, nós temos pessoas que vivem situações gritantes de vulnerabilidade, onde os seus filhos são sequestrados, onde os seus filhos são mortos, são levados, e elas não veem, essas pessoas acabam perdendo a noção de esperança. Então, nesse ponto, nós, como cristãos, nós, como sujeitos de esperança, eu vou dizer assim, somos chamados a ser suporte de esperança, apoio de esperança para todas aquelas pessoas que já não têm condições de esperar, né? Então, dentre essas presenças e dentre essas ausências. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar com vocês é que eu acabei, na minha fala, misturando um pouco aquilo que é esperança humana, aquilo que é esperança cristã, mas também isso se faz proposital, é entender o que é esperança, de que esperança nós estamos falando aqui. Então, não é uma esperança que nos aliena, não é uma esperança que se faz apenas como um sentimento, um feeling, de uma coisa que você espera. É uma esperança que se faz comprometida com a história, que se encontra em realidades concretas na história, que tem a sua percepção humana, histórica, social, política, mas também tem a sua dimensão da fé. A dimensão da fé em nenhum momento anula a nossa condição humana, social, cultural, religiosa e política, mas se alimenta disso e alimenta também essa esperança. Disso surgem desafios, e nesses desafios nós percebemos presenças e também percebemos ausências dessa dimensão de esperança. E um ponto que eu gosto de enfatizar, vocês vão perceber na minha fala e também nos slides que eu vou apresentar nesses 4 dias de curso, é que eu gosto de falar em esperança na sua forma plural, porque eu entendo que elas se fazem coletivas, que elas se fazem juntamente com outras pessoas. A minha esperança se alimenta com a sua esperança. As nossas esperanças se fortalecem e são sinais de uma esperança maior para outras pessoas que ali se fazem presentes também. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar e trabalhar com vocês. Na sequência, eu colocaria um pouco a esperança e o conteúdo dessa ação. Então, entendendo a esperança e seu contexto, né, as suas impressões e também as suas definições, a esperança como ato de entrega, né, como antecipação, construção de novas realidades, a esperança, deixa eu baixar aqui, como força. Então, nós percebemos a esperança como força de ação, como força de testemunho, como força de vida. A esperança também como graça, né? Ela é dom de amor, então eu amo, por isso eu espero. A esperança também como resposta de fé, eu creio, por isso eu também espero. A esperança como vida que se faz nova, então eu vivo e porque vivo eu continuo a esperar, apesar de todas as situações que me colocam ao contrário, que me opõem e que me desafiam, eu continuo a esperar, ela se faz insistente. Essa esperança também é luta e resistência, e essa esperança, ela sempre aparece como abertura ao novo. Então, na nossa reflexão aqui, entendendo essa esperança numa dimensão escatológica, nesse viver da esperança como questionamentos novos, nós entendemos a esperança dentro de um contexto específico, né, onde temos impressões e definições, como ato de entrega, como força, como dom do amor,
como resposta de fé, esperança que vai alimentando como dinâmica de vida, você vive, por isso você espera. Ela também é luta e resistência, aí nós temos muitos exemplos na história que nos remetem a isso, e esperança como abertura ao novo. Então a gente sempre se abre e espera uma dimensão nova a partir dali. As características dessa esperança, ela se faz sempre operativa, então ela opera algo concreto na sociedade onde nós estamos vivendo. Então, a partir daquilo que você espera, a partir da experiência que você faz dessa condição, você abrindo ao novo, você operacionaliza essa esperança, então ela te coloca em uma praxis, em uma ação, em uma atividade que corresponde àquilo que você está colocando. Eu vou trazer para vocês na semana que vem o texto de um autor que eu trabalho, que é o Jürgen Moltmann, que vai falar que a esperança deve ser entendida como o ato de esperar, mas também a forma como nós esperamos. Então, se você entende e você tem consciência do que é que você espera, você vai então perceber qual é a ação que corresponde a essa espera. Então, esperamos justiça, como que trabalhamos para essa justiça? Esperamos liberdade, como que trabalhamos para essa liberdade? Esperamos vida nova, como que trabalhamos para essa vida nova? Então, essa esperança se faz operativa e constrói uma nova realidade a partir daquilo que você espera. Ela antecipa algo novo, ela mobiliza a sociedade que nós estamos vivendo também. É uma esperança indignada, então, diante de um mundo marcado pela violência, pela pobreza, pela opressão, pela corrupção, pela crise, pelos abusos, por aquilo que desafia a nossa própria existência, por todas as crises humanas, sociais, políticas, ambientais, as guerras que hoje assolam a nossa humanidade, essa esperança se faz indignada. E porque você se indigna, você começa e você continua a esperar. Uma esperança que não é indignada é uma esperança que se faz passiva. E a esperança, sobretudo quando falamos da esperança cristã, é uma esperança ativa. Ela, ela se torna ação concreta, é uma praxis a partir dali. É uma esperança que impulsiona, né? Ela traz um impulso novo, ela me lança a uma realidade nova. Ela é resistente. E aqui eu frisei muito uma expressão que eu afirmo, faz parte da minha pesquisa, que é uma esperança performativa. Então, eu tenho trazido já há algum tempo, desde o meu doutorado, mas com mais força nos últimos anos, essa categoria da performatividade, que é muito utilizada nos meios filosóficos e também sociológicos, que fala toda essa expressão do movimento, da corporidade, da relação do ser humano com o mundo onde ele vive, mas eu trago isso para alimentar o conceito de esperança, colocando nessa noção da esperança uma performance correspondente com aquilo que nós estamos buscando e nós estamos esperando. Então, no âmbito de uma esperança nova, numa esperança livre, humana, social, então, todos os desejos, todas as expectativas que queremos para que o mundo seja, de fato, digno, fraterno, humano, igual, socialmente responsável e que todos possam viver em paz. Então, diante disso, qual é a performance, qual é o movimento, qual é a ação, qual é a prática que corresponde à minha ação e que eu devo fazer, motivado por aquilo que eu espero, para que o conteúdo disso se torne verdadeiro. Se eu pego, por exemplo, a esperança cristã, da experiência que fazemos o ressuscitado, que me marca na fé, que me mobiliza como pessoa, qual é o movimento que parte da minha pessoa? Qual é a ação que corresponde ao meu ato de esperar? Para que eu faça como os discípulos de Emaús, que diante da experiência do ressuscitado não ficam parados, mas retornam e anunciam que ele está vivo. Então, essa esperança que movimenta, que atua, que avança e que abre perspectivas sempre novas. Então, quando nós usamos essas categorias de esperança, ela sempre nos coloca diante uma prática, e diante dessa prática, ela sempre nos abre uma realidade que se faz sempre nova. Então, essas são algumas características que nós colocamos do ato de esperar. Algumas questões que são fundamentais, e eu as coloco aqui porque elas devem ser respondidas na compreensão da esperança, o que é que nós esperamos? Depois, por que esperamos? E como esperamos?
E essa pergunta, essas três perguntas devem ser respondidas no âmbito humano, de pessoa, social, no nosso espaço, cenário político, cultural, religioso também, mas também no âmbito da fé, né? Então, o que é que nós esperamos? Esperamos vida nova, esperamos igualdade, esperamos fraternidade, esperamos um mundo onde as guerras não existam, esperamos um mundo onde a fome não existe, esperamos um mundo onde mulheres, crianças, pessoas que vivem em vulnerabilidade possam viver plenamente. Esperamos um mundo onde as pessoas possam viver da maneira como são, sem sofrerem preconceitos ou qualquer repulsa ou qualquer sinal que leve a uma contradição daquilo que nós estamos buscando. E aí eu vejo com uma outra pergunta: por que nós esperamos isso, né? Antes ainda de entrar numa dimensão de fé, isso se faz totalmente humano. O fato de eu ser uma pessoa humana e de, como humano, eu ter princípios, valores que regem a minha humanidade, faz com que eu queira esperar para o outro a sua plenitude, a sua dignidade, a sua vida, o seu estado pleno. Então, quando alguém humano como eu é ferido em sua humanidade, isso deve tocar a minha própria pessoa. Isso deve me incomodar, isso deve me destruir, isso deve me deixar apreensivo e desgostoso com a própria vida, porque é alguém que tem a mesma carne que eu, alguém que tem a mesma condição que eu, tem a mesma vida que eu, mas que é furtado da sua condição humana, que é desprezado, que é destronado, que é açoitado na sua própria existência. E a mesma pergunta se faz depois. Então, de que maneira você responde a isso? Como é que nós nos colocamos em relação a isso? Como esperamos? Qual é a prática? Qual é a performance? Qual é a operação? Qual é a exigência? Qual é a indignação que eu tenho? A mesma coisa eu coloco no âmbito da fé. Então, se pela fé nós esperamos a realização plena no reino de Deus e que nós esperamos fazer parte dessa vida plena do reino, por que é que nós esperamos isso? Né? E como é que nós esperamos? E se nós esperamos essa realização máxima do reino, como que essa realização máxima do reino se materializa em exemplos concretos? Num mundo marcado pelo amor, pela justiça, pela paz, pela igualdade, pela questão de direitos, onde as fronteiras não existam, onde o amor possa prevalecer, onde as pessoas possam viver como de fato são. Aquelas promessas que nós encontramos em alguns textos de Isaías e alguns textos da Sagrada Escritura, que depois se confirmam na prática de Jesus e apontam uma realidade nova, né? Então, o que que nós esperamos? E por que que nós esperamos no âmbito da fé? Porque é alguém que nos promete, que é o Cristo. E esse Cristo que nos promete antecipa na sua prática de vida, em sua performance, gestos concretos que me fazem crer que esse modo de esperar é possível. Então, Jesus, nos seus discursos, na sua prática, na sua caminhada, no seu anúncio da boa notícia, no seu evangelho, ele não nos coloca e não nos lança ao mundo distante, estranho a nós, mas ele nos convida e se empenha para que esse mundo seja de fato novo, para que as coisas aqui aconteçam e para que a vida se faça plena. Então, porque ele prometeu isso, porque ele antecipou isso, é que nós passamos a esperar. E nós esperamos seguindo os mesmos passos e trazendo para a nossa vida as mesmas opções que foram deles, as mesmas ações que ele colocou na sua, o momento, a mesma expectativa, a mesma vontade. Aquilo que ele fez, nós fazemos. Aquilo que ele esperou, nós esperamos. Aquilo que ele viveu, nós vivemos. Aí sim eu dou conteúdo àquilo tudo que eu espero. Então, quando falamos da esperança no seu sentido humano, né, que é importante que nós resgatemos essa esperança no sentido humano. E quando falamos da esperança em seu sentido cristão, essas três perguntas, elas são totalmente fundamentais. O que esperamos, por que esperamos e como esperamos. E se nós conseguirmos casar, né, unir essas percepções de esperança, isso se torna totalmente fundamental e totalmente necessário também para nós, né? E aí eu trago como proposta de uma reflexão primeira algumas indicações de leitura, né? Então, eu disse a vocês que eu fiz o meu mestrado sobre essa temática, doutorado sobre essa temática, tenho várias publicações a respeito disso, mas em 2011 eu terminei o meu doutorado e depois
A minha tese acabou sendo publicada pela editora Paulinas, aqui no Brasil, com o título de O Futuro de Deus na Missão da Esperança. Então, esse Deus que nos oferece um futuro que é novo, abre para nós uma possibilidade de realização, e para que você possa experimentar e viver essa realização, você é convidado a atuar nessa missão da esperança. Então, dentro desse texto, eu trago aqui uma breve reflexão de algumas partes que acabam nos ajudando a entender isso. Então, o que que é, como que a gente pode perceber a temática da esperança? Então, eu digo assim, e peço licença para ler um pequeno trecho. Em uma perspectiva geral, a definição mais simples que podemos encontrar para a esperança é o ato de esperar o que se deseja. Trata-se de um conceito dinâmico, algo de caráter propulsor, aberto à novidade, sensível ao novo que está por vir. Está relacionada com expectativa e também com fé. A fé é esperança. No dizer da carta aos Hebreus, a fé é garantia antecipada do que se espera, a prova de realidades que não se veem. Isso está em Hebreus 11, versículo 1. Ao relacionar-se com a fé como garantia de antecipação futura, a esperança aparece numa posição ativa, que se coloca em espera, em prontidão, em ato. Esperança não é apenas uma característica que podemos ter e desenvolver, mas é, antes de tudo, uma atitude de fé. Ter esperança, esperar, confiar e perseverar também. Então, são algumas pequenas expressões que eu vou trazendo sobre essa temática da esperança, né? E aí, no âmbito cristão, vale dizer que essa esperança tem o seu fundamento em Cristo, mas esse Cristo não como um sujeito, uma pessoa distante, mas como aquele que se fez carne, aquele que assumiu a nossa história e fez a nossa esperança a sua esperança e abre para nós, em esperança, uma vida nova. Então, essa fé, essa esperança se encontram diante disso, então sempre passa dentro dessa relação. Eu trago dentro desse texto uma citação do Boff, do Leonardo, no seu livro Vida para Além da Morte, que é um livro de escatologia, aonde ele diz assim, que a esperança está ligada a projeto, prospecção, dimensão do amanhã, né? E dentro desse projeto, o ser humano percebe aquilo que é bom, gracioso, agradecido, belo, cordial, misericordioso, porque foi visitado por um Deus que é misericordioso, cordial, belo, agradecido, que fez ser aquilo que ele é. E abre ao ser humano uma dimensão sempre nova, sempre a partir dali. E aí eu volto, no final da minha reflexão, dizendo que se a esperança é a esperança da fé, e a fé é vivida nesse mundo onde Cristo veio e inaugurou o seu reino, então é nesse mundo, com todas as suas variações e situações, que devemos atuar como sal da terra e luz do mundo, sendo sinal e prova dessa esperança. É nesse mundo que somos convidados, enquanto igreja, comunidade de fé e povo de Deus, a viver e alimentar essa esperança coletivamente, pois aquilo que esperamos se espera para todos e com todos e em todos. Então, aqui uma breve reflexão sobre esse episódio, sobre essa proposta também aqui. Para quem tiver interesse e acesso, na época da pandemia, muito se falava sobre a crise da esperança, e vocês conseguem acompanhar pela internet, se vocês buscarem, as 4 catequeses do Papa Francisco do mês de agosto e setembro, onde ele refletiu sobre as 3 virtudes teologais e como esse impulso da esperança pode ressignificar a vida em tempos de morte, né? Eu acabei escrevendo para a Universidade Portuguesa um texto onde eu acabo falando sobre essa temática da esperança e como que as 3 virtudes, fé, esperança e amor, se fazem presentes. No fundo, a fé é a esperança é a esperança da fé, mas a fé e a esperança, elas se realizam plenamente no amor. Esse texto está na revista Éfata, né, da Católica Portuguesa, e vocês conseguem encontrar a partir dessa relação.
Eu gostaria de mostrar algumas coisas a mais a vocês. Por exemplo, um texto que eu gosto bastante, um autor, quem é meu aluno aqui já ouviu falar, ou vai ouvir falar desse autor, é um autor italiano chamado Horácio Francesco Piazza, que tem esse livro aqui, que em português está pela editora Paulinas, mas ele também tem em outros idiomas, em espanhol, em italiano e também em inglês, e também em alemão. Fala-se a esperança como lógica do impossível. E por que eu gosto desse texto? Porque ele faz uma relação muito interessante entre a esperança humana e a esperança cristã. Ele vai dizer que a esperança humana é definida como a esperança de. Então, é a esperança de um mundo melhor, a esperança de justiça, a esperança de paz, a esperança daquilo que nós podemos e devemos construir em vista, em benefício da nossa própria humanidade. Mas quando ele fala da esperança cristã, ele usa a preposição em, né? Então, é a esperança em Cristo. E porque nós esperamos em Cristo, nós somos capazes de construir um mundo novo, uma nova realidade, uma transformação na própria história. Então, ele vai trabalhar uma relação entre a esperança de, como esperança humana, e a esperança em, como esperança cristã, mas de um modo que elas se articulam e caminham para uma grande esperança que é capaz de realizar fatos e experiências novas no mundo onde nós estamos vivendo. Nenhuma delas se faz alienante, mas elas se colocam concretas na história onde nós estamos vivendo também aqui. Quando eu estive aí em Boston, no Boston College, eu tive acesso a uma teóloga protestante chamada Elaine Brown Crawford, que ela tem esse livro aqui, que em inglês chama-se Hope in the Holler, Esperança no Grito, e aqui é um grito como no desespero. E ela escreve essa concepção de esperança a partir do relato de mulheres negras nos Estados Unidos. Então, como a condição de mulheres negras que descendem de pessoas que foram escravizadas, né, na colonização, mas que depois, mesmo com a abolição, elas ficaram privadas dos seus direitos. E depois nós sabemos um pouco a história americana, como que se deu essa questão de norte e sul, guerra civil, a questão da abolição, a questão do racismo, que é presente até hoje pela dimensão do, do, do movimento Black Lives Matter, né, que depois também se espalha pelo mundo inteiro. Então, esse texto me chamou muita atenção, porque é uma realidade também presente na América Latina e em outros contextos e também no Brasil. Então, no Brasil nós temos uma população que mais de 55% é negra, dessa população a maioria é composta por mulheres que têm uma vida, em grande parte, na vulnerabilidade, porque a sociedade as deixa assim, são privadas de direitos, sofrendo toda espécie de violência. E muitas vezes essas mulheres gritam, e o seu grito, que para muitos pode ser um grito de alguém que morreu para a esperança, é justamente o contrário. É um grito que desbrava e que oferece uma nova proposição, uma nova condição de esperança também. Então, vale a pena observar, é um texto que me chama bastante atenção. E como nós estamos falando com vocês desde o Brasil, eu quero trazer esse livro aqui, chamado Movidos pela Esperança, onde um grupo de autores aqui do Brasil, e eu me incluo entre eles, refletimos sobre o conceito de esperança usando o pedagogo Paulo Freire, né? Paulo Freire, que é muito conhecido aqui do Brasil, mas também fora, nos Estados Unidos, na Europa e em outros espaços também, pela maneira como ele conjuga o verbo esperar, trazendo ele para o esperançar, né? Então, no inglês, por exemplo, aí nós temos a irmã Margaret, você pode ter o verbo hope, né, de esperar no conceito de esperança, o verbo wait, né, to wait, que é o esperar, é, como esperar o ônibus, alguma coisa, o expect, né, dessa expectativa que gera. Na língua portuguesa, e eu acredito que também na espanhola, a esperança e esperar, eles se constituem numa única palavra. Então, o Paulo Freire acaba verbalizando o substantivo, colocando que o ter esperança, né, ele se constitui como um verbo de esperançar. Então, é uma maneira bonita, o modo como ele coloca ali. E eu trago também, por último, antes, dois exemplos mais, por favor.
Ainda na experiência que eu tive aí nos Estados Unidos, eu tive acesso a esse outro livro da teóloga Carrie Brown Douglas, né, que chama-se Esperança na Ressurreição, onde ela vai trabalhar os episódios recentes, né, últimos, né, daquele contexto que gerou o movimento Black Lives Matter, colocando essa esperança que brota é, da violência, do racismo, dessa violência policial, da questão política, e como que isso se faz força de resistência e espaço de esperança em condições que você praticamente não pode esperar. Então, ela começa aqui a colocar como uma ressignificação dessa esperança que reimagina uma nova posição, abrindo e criando espaços novos. E aí, agora sim, por último, eu quero trazer aqui um livro da Ivone Gebara e da Débora Diniz. Ivone Gebara é uma teóloga católica do Brasil, e a Débora Diniz, também brasileira, é uma antropóloga. Elas publicaram esse livro em 2023, chamando Esperança Feminista. E nesse livro, que é fruto de um diálogo entre as duas durante a pandemia, né, com algumas lives que elas faziam, elas tratam questões muito específicas na condição das mulheres, e elas dizem que o livro não é para mulheres, mas é para todas as pessoas que passam a ver o mundo a partir dessa perspectiva, e nós todos somos convidados a isso. Então, tanto a Ivone como a Débora, elas conjugam 12 verbos na categoria feminista e no modo de descortinar aí uma concepção de esperança. E por mais que não há intenção delas, como intenção primeira, em fazer uma obra, uma leitura teológica, a construção que é feita é uma construção teológica. Tipo, aí você lê também os textos da Débora, que é uma antropóloga, mas você percebe os lamentos, os gritos, as histórias, e se vê ali uma teologia. Aí depois com a Ivone também, até por ser teóloga e por trazer toda uma experiência de vivência pastoral social, isso se forma muito e presente bem. E elas conjugam 12 verbos dentro dessa posição. Por exemplo, o verbo ouvir, imaginar, aproximar, acalentar, lembrar, reparar, recriar, celebrar, compartilhar, perguntar, falar e, por que não, desobedecer. Né? Então, são verbos que nos posicionam e colocam dentro dessa dimensão da esperança. E eu tive a grata alegria de trabalhar esse livro também no semestre passado, em questões de escatologia, com alunos da pós-graduação na PUC do Rio de Janeiro. Então, são aqui algumas referências sobre o contexto ainda da esperança e que nos ajudam a perceber ela como conteúdo, mas também como ação e como prática, e como que nós percebemos essa relação no contexto, no entorno que nós estamos buscando aqui com vocês. Eu vou trazer mais autores e mais propostas dentro das próximas aulas, mas para notar, para perceber um pouco essa dinâmica e esse contexto também. E aí eu coloco como ponto, né, próximo, lugares e desafios para a fé cristã e também para a esperança. Aí o primeiro ponto que eu coloco seria o olhar ao longe. Eu gosto dessa expressão porque no livro Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez, de 71, ele começa a introdução do seu livro nos convidando a olhar ao longe. Só que o olhar ao longe que ele colocava ali era um olhar ao longe carregado de esperança, onde você projetava uma vida nova, uma nova condição para um continente marcado pela miséria, pela pobreza, pela opressão, pela ditadura e por uma série de problemas que ali se tinha. E o convite para olhar ao longe era para buscar uma esperança que se fazia operativa. Inclusive, o termo esperança operativa é um contexto que nasce da teologia de Gustavo Gutierrez. E quando eu coloco aqui a expressão, o convite para olhar ao longe, eu ponho junto três perguntas, né? O que vemos, o que sentimos e o que ouvimos. Eu poderia colocar outras perguntas, o que vemos e como vemos. Porque o ver é mais que olhar. É olhar com atenção, é olhar com apreço, é olhar na profundidade, é dar importância àquilo que você está vendo, é dar significado, condições a isso. O mundo de hoje, muitas vezes, nos mostram coisas ou nos faz ver coisas que, às vezes, fogem da realidade, fogem
desse contexto. Então, é importante ver e saber aquilo que você está vendo, e daquilo que você vê, o que você sente, o que interpela, quais são as perguntas que avançam em sua direção por aquilo que você está vendo, e o que nós ouvimos também, né? Nós estamos aí vivendo todo o processo sinodal e o Papa Francisco tem convidado a não apenas a ver, mas também a ouvir, né? Dar intenção àquilo que se ouve. E aí eu pego aqui um gancho da Ivone Gebara e da Débora Diniz, quando elas falam que devemos qualificar essa nossa escuta, para que ela dê importância não ao que nós queremos ouvir, mas aquilo que o contexto e as pessoas têm a nos dizer. Isso é o mais importante, isso é fundamental também. Então, olhar ao longe. E quando nós nos colocamos e nos expomos a olhar ao longe, nós passamos a ver uma série de realidades, né? Então, aí eu trago para vocês, por exemplo, essa realidade crescente e constante que é o genocídio, o ataque de Israel a Gaza, a faixa de Gaza. É uma tragédia, não é uma tragédia, é um genocídio, é um massacre, é uma ação violenta desproporcional na qual nós vemos ceifadas milhares de pessoas, milhares de crianças que são atacadas em suas casas, são atacadas na fila onde estão buscando alimento, são atacadas nos espaços de sobrevivência. Aí você vê grito, aí você vê falta de esperança, aí você vê concepções de esperança, né? Isso é muito, muito presente. Eu vi aí na lista dos participantes o meu amigo da Cidade do México, Alejandro Ortiz, e nós estivemos juntos no Fórum Social Mundial há poucos dias em Nepal, em Katmandu, e junto conosco estava um grupo de palestinos, e aí toda uma reflexão a partir de Gaza e como que nós podemos falar de esperança, podemos falar de teologia a partir de Gaza, né, dessa tragédia humanitária, daquilo que se percebe ali. E trazendo um pouco o contexto disso, eu falava isso hoje aqui na PUC, nas aulas que nós estávamos tendo, nós também temos outras faixas de Gaza, né, em nossos contextos. Para quem não é do Rio de Janeiro, um pouco daquilo que vivenciamos aqui, nós temos inúmeras comunidades, inúmeras favelas, né, marcadas pela desigualdade, pela pobreza, pela violência, algumas delas com milhares de pessoas, e as pessoas vivem meio que entrincheiradas, elas têm hora para entrar, elas têm hora para sair, ela tem o polícia, ela tem o traficante, ela tem pessoas violentas e que a vida ela pede direitos. Então, esse olhar ao longe também me convida a olhar perto e ver essas tragédias que se tem. Aí temos a questão de Gaza, temos a tragédia em Congo, temos de outros países africanos, temos ainda a guerra que envolve o Ucrânia e Rússia, temos uma série de outras expressões que vão questionando a nossa abordagem, a nossa prática. Então, esse olhar ao longe mostra um mundo marcado pelo ódio, pela violência, que tem proporções capazes de destruir a todos. E eu posso não olhar isso e passa, mas é uma realidade presente que deve me questionar, deve me dizer alguma coisa a partir dali. Gaza e os outros eventos, as outras circunstâncias que passam a partir dali. Este é um espaço de esperança, ou até de falta de esperança, né? Toda a dimensão da pobreza, das desigualdades, a violência que passa pelo nosso país, pela nossa história, isso acontece no Brasil, isso acontece em outros países da América do Sul, da América Central, também na América do Norte, também em contextos e fronteiras, periferias europeias, acontece no continente africano. Nós tivemos no Fórum Social e a questão da Ásia, mesmo Nepal, um país marcado pela pobreza, pela miséria, pela opressão, cercado por outros países que são ricos e emergentes, e você vê uma população que se vê sufocada e totalmente sem direito. Então, esses são espaços de esperança. E olhando essas imagens, você consegue visualizar uma série de outras imagens que passam a partir dali, a partir dessa realidade também daquilo que temos. A questão da desigualdade, aqui um exemplo de uma comunidade no Brasil, de uma favela, que não é muito diferente de outras favelas que existem na Cidade do México, que existem em outras partes do mundo, que existem em países da América do Sul, em países africanos e asiáticos também, né? A questão da mulher, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher no dia 8, e não é um dia de comemoração, como elas falam, mas é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia para
enfrentar os nossos medos e dizer de alto e bom tom não a toda opressão, não àqueles que são opressores, né? E esses opressores estão em nossas casas, estão em nossas instituições, estão em nossas escolas, em nossos trabalhos, em nossas ruas, em nossas cidades, também em nossas igrejas, né? Muitas vezes revestidos e protegidos por altos cargos que ocupam. Então, devemos dizer não a isso. Então, cresce no mundo todo a violência contra a mulher e reencontrar a temática da esperança a partir desse rosto sofredor, desse rosto sofrido, né, é uma temática urgente, é uma temática importante. Isso, então, chama atenção e é por onde nós devemos também buscar trabalhar essa situação. A questão do racismo, né, que aconteceu a partir do Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas também que ocorre no Brasil, por vidas negras importam, em outros espaços e outras dimensões também daquilo que nós estamos buscando. Então, o racismo, a violência, preconceitos, são situações que nos incomodam e que nós somos convidados a observar e olhar essas coisas diferentes. O preconceito, aí temos toda essa dimensão que envolve as comunidades LGBTQIA+, e outras pessoas, pela sua corporidade, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de viver, né? Então, há muitos gestos e propostas e espaços de acolhida, mas também há muitos gestos e ações que são de desprezo, que são de aniquilação, que são de destruição dessas pessoas. Então, o nosso olhar como humano, o nosso olhar como cristão, aquilo que nós buscamos, esperamos, também se dá aí, né? Poderia colocar uma série de adjetivos, mas eu poderia ser no mais direto dizer pelo simples fato que somos humanos e a humanidade deles toca em mim e me obriga a tocar neles e a resgatar a sua humanidade que muitas vezes também é ferida, né? A questão dos povos originários, da população indígena, aqui nós temos um exemplo do que aconteceu no Brasil, na região da Amazônia, com a população Yanomami, né, um reflexo do descaso que se teve com o governo anterior, né, que de todas as maneiras tentou explorar a população indígena, explorar o território amazônico a partir de incentivo a garimpos que são ilegais, e aí você tem uma população que sofre, uma população que se vê vítima de direitos e que muitas vezes não há quem o socorra. Então, há um papel importante de movimentos eclesiais, a Igreja Católica tem, a partir do Conselho Indigenista Missionário, um trabalho muito forte ali, é, na mudança de governo, uma atenção especial que se deu, salvou muitas vidas, sobretudo nessa questão da saúde, mas é uma situação que pega toda a América do Sul como consequência de um colonialismo, de um imperialismo que veio dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, franceses, holandeses, que aqui vieram e marcaram o seu espaço com a sua espada, mas e essas pessoas sofrem hoje outros processos de vitimação, outras estruturas que levam à morte também, né? Aí nós temos toda essa questão dos migrantes, dos refugiados, é um drama, e aqui os que estão nos acompanhando, que são da América Central, nessa caravana que atravessa alguns países na Centro-América e que vão em direção aos Estados Unidos, e muitas vezes os países do norte global, não apenas os Estados Unidos, mas outros países também europeus, eles não se dão conta que a crescente onda de processos migratórios, o aumento do número de refugiados e que busca abrigo, que busca sobrevivência, se dá pela política agressiva, capitalista, violenta dessas pessoas, desses países, em cima das nações que são mais pobres. Então, em busca de sobrevivência, as pessoas saem, caminham em direção a isso. Então, é uma atenção totalmente necessária. E o Papa Francisco tem chamado a atenção a esse drama. Tanto que o primeiro movimento ativo de Francisco em relação a uma igreja em saída ou a uma questão social foi a sua viagem à ilha de Lampedusa, logo nos primeiros meses do seu pontificado, em atenção àqueles refugiados que morrem nesse mar que separa a África e o continente europeu. Então,
A atenção que se dá a isso é uma atenção totalmente importante e fundamental também. É um espaço de esperança. E se essas pessoas caminham, não é porque elas estão desesperançadas, é porque há um ímpeto de esperança que impulsiona, que as torna indignadas e que acaba avançando em busca da sua própria sobrevivência. Então, é um ponto que devemos observar e olhar bem. Além do mais, a questão da migração está ligada à nossa prática de fé religiosa. Então, desde Abraão que migra, a família de Nazaré que migra. Então, isso é uma atenção a esse ponto, uma atenção totalmente necessária. E aí, depois de olhar ao longe, eu convido para olhar para perto, né? E nesse olhar para perto também perguntamos: o que vemos? O que ouvimos? O que sentimos? Né? Então, eu faço as mesmas perguntas daquele que se coloca a olhar ao longe. Porém, a diferença do que eu coloquei lá é que eu não ponho imagem aqui, porque as imagens elas se repetem, as imagens elas fazem parte do nosso contexto. Então, alguns que estão nos acompanhando aqui estão nos Estados Unidos, junto com a irmã Margaret, em alguma cidade americana. É, são brasileiros, ou são americanos, ou são hispânicos. Alguns estão nos ouvindo do México, alguns estão nos ouvindo da Argentina, do Chile. Eu vi que nós temos inscritos que estão em países africanos de língua portuguesa. Nós temos muitos que são no Brasil. Então, se nós olhamos para o nosso entorno, para o nosso contexto, olhar para perto, o que vemos? O que ouvimos? O que sentimos? Né? Na nossa rua, na nossa casa, na nossa cidade, quais são os direitos que são violados? Quais são os gritos que bradam e que reclamam a atenção, a sobrevivência, à vida? Quais são os espaços de morte? Quais são os espaços de tortura, de violência? Como que nós resgatamos isso? Então, dentro das nossas cidades, das nossas histórias, há muitos locais, há muitos espaços que nós podemos perceber e olhar e que acabam questionando essa noção e essa relação de esperança também. Então, isso nos convida a olhar a prática da missão. Então, essa esperança, ela se traduz em ação e essa ação se coloca em missão, o que eu gosto de chamar de missão da esperança. E aqui eu tomo a licença para ler para vocês um parágrafo do texto que eu tenho aqui do meu livro, onde eu falo dessa concepção da missão da esperança. Então, diz assim: a esperança cristã não é uma esperança passiva, mas ativa. É uma esperança que atua na história, que mobiliza o contexto em que se encontra e procura fazer com que o reino de Deus já aconteça em seu meio. Fortalece-se pela promessa, mas inquieta-se por uma realização. Aspira para o ainda não prometido, mas coloca-se em serviço, em missão, já nesse mundo. Esta ação que vem de Deus em nosso favor, que por graça nos antecipa o futuro de seu reino, provoca em nós, enquanto comunidade de fé, um movimento na sua direção. Provoca-nos a um impulso novo e transformador. Deus vem até nós com o seu futuro, e nós caminhamos em sua direção como resposta de fé, vivendo em esperança e agindo no amor. Esse futuro de Deus que vem em nosso favor, quando acolhido na fé, compromete-nos em missão e no anúncio dessa esperança. Então, com essa citação de um texto, nós podemos depois ver como que eu poderia compartilhar com vocês isso. Eu chamo a atenção ao fato de essa esperança que vai me fazer enfrentar essas questões todas, que vai me observar, que eu vou observar dentro desses espaços onde é possível esperar. Ela nunca será uma esperança passiva, mas sempre ativa. E ela sempre será observada no contexto onde nós estamos. Então, eu sou obrigado, eu sou convidado a olhar com atenção quais são os dramas, quais são os gritos, quais são as grandes questões que envolvem o meu viver, que envolvem a minha comunidade, que envolvem a minha sociedade. E como que eu, movido pela humanidade, movido pela minha percepção inquieta de humano, movido pela dimensão de fé, ofereço algo, dou o meu tempo
como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, como que eu dou o meu tempo a essa pessoa e a partir desse tempo eu humanizo, mas também sou humanizado por essa situação. Então essa dinâmica que me é prometida pelo Cristo, pelo seu horizonte de reino, é antecipado na história pela prática daquilo que eu executo, daquilo que eu sou convidado a fazer, motivado por uma experiência primeira de fé. Então, é um Deus que vem na minha direção e que me revela uma condição nova, mas eu, ao assumir isso, caminho na direção desse Deus e vou me movimentando e transformando o mundo ao meu redor a partir dali. Então, essa esperança que nós somos convidados a entender, ela é percebida em contextos, e nesse contexto ela se faz ação, ela se faz missão da esperança também. É uma esperança que será ressurreição, então é uma esperança que cria expectativa nova, e aqui eu recomendo a vocês um livro de um amigo comum meu e da Margaret, que é o professor Carlos Mendonça Álvares, que é professor do Boston College, que ele tem esse livro traduzido para o português que se chama A Ressurreição como Antecipação Messiânica. E aqui ele vai falar do tema da ressurreição como insurreição, ou seja, uma ressurreição que não vem de algo abstrato que eu não posso ver, mas que se faz, que brota, que nasce de experiências concretas. Então, os primeiros discípulos de Jesus, depois da sua morte, fazem a experiência da ressurreição não em um espaço distante, não em um futuro imaginado, mas eles experimentam essa esperança no concreto da sua existência, no concreto da sua comunidade, na vida que se faz presente ali. Isso se faz. Então, é uma esperança como insurreição, uma esperança que se faz força e luta no mundo onde nós estamos. Se eu pego o texto da irmã Margaret, né, quando ela trabalha as filhas de Raab, que vai trabalhar toda a dimensão das mulheres em vulnerabilidade, essa esperança se faz presente na luta, na sobrevivência, no espaço de mulheres que sofrem violência, mas que a partir dessa violência elas se reerguem enquanto pessoas humanas. E esse reerguer-se como pessoas humanas é um espaço, é uma concepção de esperança. Quando você olha as muitas comunidades, favelas do Rio de Janeiro, a violência da milícia, a violência da polícia, o assassinato de jovens negros, e você vê que jovens criam espaços alternativos de vida, seja pela música, seja pela arte, pelo teatro, pela pintura, pelo rap, ou também pela religião. E esses espaços novos, muitas vezes críticos, poéticos, mas também proféticos, fazem com que a esperança possa nascer e que elas possam brilhar, né? É por isso que a esperança é sempre caracterizada como semente, né? Por mais que alguns achem que estão nos matando, né? O nosso corpo se transforma em semente, a nossa vida se transforma em semente para que você possa fazer surgir uma vida, uma esperança nova. Então, essa esperança que será a ressurreição, ela vai acontecer na vida social e política, na dinâmica da fé, e também ela vai acontecer no horizonte que se renova e que sempre se faz novo, né? Essa é a esperança daquilo que nós estamos buscando ali. Essa esperança exige de nós uma atitude kenótica, de um esvaziamento. Então, eu sou convidado a me desprender, eu sou convidado a me despojar, eu sou convidado a me abrir a esse horizonte novo, essa experiência cristã. Então, Deus não vem a nós como Deus, ele se despoja da sua divindade e assume a pequenez da nossa humanidade. E assumindo a pequenez da nossa humanidade, ele participa da nossa história, ele participa da nossa vida, ele experimenta a nossa esperança e faz da nossa esperança a sua esperança, ressignificando todo o contexto daquilo que nós cremos, vivemos e esperamos. Então, nós somos convidados a fazer o mesmo. Então, diante de situações urgentes do contexto que nós estamos vivendo, como que eu me despojo, como que eu me abro, como que eu me lanço, como que eu me coloco em relação a isso? A encarnação, né, é um princípio básico e fundamental. Por isso que eu sou convidado a fazer a experiência do Cristo Pascal, já que estamos aí há poucos dias, há 2 semanas da Semana Santa. Então, esse Cristo Pascal
que veio até nós, que assumiu a nossa história, caminhou, anunciou um reino, pregou, morreu na cruz e, como ressuscitado, nos aponta um futuro novo, né? Mas também nos aponta o caminho da sua cruz, e nós, homens e mulheres, somos convidados a seguir a mesma cruz de Jesus, e seguindo essa mesma cruz, nós vislumbramos a temática e a noção da esperança daquilo que se tem. Essa experiência pascal é uma experiência fundamental e totalmente necessária para aquilo que se possa ter, né, daquilo que se possa trabalhar a, a partir daqui. Eu tenho uma pequena citação sobre isso, onde eu vou falar dessa esperança do Cristo pascal, que diz assim, está no mesmo livro, Futuro de Deus na Esperança. A esperança de um Cristo que vence a morte e oferece-nos a sua vida é o que caracteriza o Cristo da nossa fé. Um Jesus que decide por nós e em nosso favor, levantou a sua voz contra os poderes do mundo, foi solidário conosco e morreu solitário na cruz. Mas tal atitude nos serve de exemplo e testemunho para um agir solidário com o mundo que, por Cristo, não está mais solitário, mas em comunhão com Deus. Para aqueles que decidem pelo caminho de Jesus, propõe-se uma vida de seguimento, na qual devem, primeiramente, optar por Cristo, depois, optar pelas opções de Cristo e, por fim, assumir as consequências dessa opção. Quem quiser segui-lo deve pegar a sua cruz e segui-lo na proposta do reino. Se quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Há no seguimento de Jesus e em Jesus uma opção radical pelo reino, por Deus e pela vinda. Quem o segue deve ter isso bem claro. E esse é o fundamento da esperança que nós dizemos cristã e que se faz presente aqui no nosso contexto, para que você possa seguir os passos do homem de Nazaré, né? E aí, para quem aí já ouviu alguma fala minha, os alunos que estão aqui, que me acompanham, eu gosto de usar essas três imagens que eu coloquei aqui agora, e eu tenho uma frase que eu digo que é mais ou menos assim: nós não podemos ver o seu rosto, mas podemos seguir os seus passos. Isso apenas seguindo os seus passos é que poderemos um dia contemplar o seu rosto. Então, a esperança que aqui nós estamos falando é uma esperança cristã que se percebe, que se alimenta, que se fortalece no seguimento da prática cristã, na luta diária, no dia a dia, ela vai se fortalecendo, ela vai resistindo, ela vai existindo, ela vai sendo resiliente, mas resistente, abre uma dimensão nova e uma performance correspondente. Essa é a esperança cristã, que eu não vejo ainda o ressuscitado, mas que eu sigo os seus passos, e ao seguir os seus passos, essa experiência me vai antecipando, eu vou abrindo a uma dimensão nova. E aí, para concluir, eu queria trazer a imagem de Marielle Franco, de modo proposital e intencional, porque hoje nós estamos fazendo a memória de 6 anos do seu assassinato, e quando falamos de esperança cristã, e falamos aqui de esperança humana, mulheres, homens, pessoas que lutam por causas humanas, por causas sociais, lutam por direitos, elas são violentamente assassinadas, destruídas de nossa sociedade, que não se importa com a vida e que não se importa com o humano. Marielle Franco foi aluna da universidade que eu trabalho, não morava muito longe da casa onde eu vivo, onde estou nesse momento, mas que foi assassinada, né, a bando de um poder político maior, né, para que a sua voz fosse calada. Mas como força de esperança, a sua voz e a sua vida se torna semente em muitas outras mulheres que, como elas, são lutadoras e defensoras de direitos humanos e sociais. E a PUC do Rio, que é a Universidade Católica do Rio de Janeiro, em homenagem a ela como ex-aluno, né, deu o nome da vila de diretórios onde os alunos se encontram como Vila de Diretório Marielle Franco. Então, uma pessoa que caracteriza muito daquilo que é a esperança cristã, mas que aqui eu coloco como mulher
naquilo que é uma esperança humana e que me abre uma perspectiva nova e que é totalmente necessária. Eu também trago aqui a imagem do padre Júlio Lancelotti, quem é do Brasil o conhece bem, é um padre de São Paulo que tem um trabalho incrível com moradores de rua e com pessoas da comunidade LGBT. É um trabalho duro, porque ele se vê ameaçado por políticos de uma extrema-direita e muitas vezes não tão compreendido por setores mais conservadores da Igreja Católica, mas ele vive e faz a sua parte, oferecendo a muitas pessoas o pão de cada dia. Esse pão é compartido, esse pão é repartido, esse pão se faz sinal de esperança. Então, ao falar de esperança, né, cristã e humana, né, assim como disse da Marielle, também eu trago a presença do, do Padre Júlio. E eu termino isso aqui fazendo até uma referência, por conta da irmã Margaret, de uma irmã americana que, assim como ela, se fez missionária no Brasil, missionária nessa região da Amazônia. E a irmã Dorothy, né, veio como religiosa para o Brasil, veio para a região da Amazônia, no estado do Pará, ali fez o seu trabalho, ali entregou a sua vida e ali foi assassinada. Assassinada pela causa do reino que defendia, né? Então, isso chama a atenção de modo bastante presente. E tem um dado simbólico dentro dessa morte, que ela é assassinada na madrugada e o seu corpo é encontrado no outro dia. Chovia muito, porque a região da Amazônia ela é uma região de muita chuva. Então, por conta da chuva, o seu sangue ele se mistura com a água e que penetra toda aquela terra. Então, os povos originários, né, e campesinos que estão e vivem nessa região, eles falam que a vida de Irmã Dorothy semeou de esperança a Amazônia que grita para permanecer viva. Então, é uma vida encantada e que nos remete a essa dimensão de esperança. Então, essa é um pouco a proposta que eu queria trabalhar, e aqui agora a gente pode ter algum espaço de partilha, algum espaço de atenção a vocês. Então, eu agradeço a fala, a atenção, eu peço desculpas se algum problema aí de entrada, porque nós tivemos também alguns problemas com a inscrição, então espero que todos tenham conseguido entrar, e aqueles que não conseguiram, nós vamos fazer o contato para que possam comparecer, e semana que vem talvez a gente use as janelinhas para ter um acesso maior, mas eu preparei com bastante carinho essa apresentação, por ser um tema que eu gosto, e ofereço, né, a vocês essa reflexão e essa partilha. Então, temos aí alguns instantes, e se tiver algum comentário, alguma pergunta, pelo chat, vocês podem colocar e que eu teria o prazer de responder hoje, e se não der tempo, eu também posso usar uma parte do nosso encontro de semana que vem. Então, gente, se alguém tiver uma pergunta, pode mandar através do e-mail e eu vou passar o e-mail para César e ele pode tratar as perguntas ou observações na semana que vem. E a gente pode reservar uma primeira parte para retomar isso e com as perguntas, né? Mas foi uma boa experiência, Margaret, estar aqui com você e com todos, uma sala cheia, né? Tivemos um número. Tá bom, então eu acredito que estamos chegando no fim da primeira aula, que foi excelente. César, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, tenha uma boa fim de semana que está de chegar logo. E Uhum. nós vamos encontrar, se Deus quiser, sem problemas, 7h30 aqui nos Estados Unidos, 8h30 lá no Brasil, a semana que vem, quinta-feira. Ok. Muito, muito Obrigado. Um obrigada. abraço a todos. Uma alegria ter esse momento de partilha. Tchau, gente. Boa noite, paz e bem. Boa noite.